Olá pessoal, vamos começar mais uma resenha aqui. Dessa vez trouxe aí para vocês o conto da Aya, da nossa grandiosa Margareth Atwood, que ela teceu essa narrativa do conto da Aya, que a gente chama de uma literatura distópica, mas que no fundo tem muita coisa acontecendo aí na realidade, que não a obra traz faz com que você reflita, né, as atualidades, traz para o nosso contexto do dia a dia e a gente reflitamos não deixamos de comparar a distopia da Margareth com as atualidades que acontecem aí no mundo. E que inclusive essa obra, que quando eu li, ela me deixou assim um pouco grande preocupação, assim, quando a gente comparar a obra da Margareth com a realidade nossa. A autora, ela inclui no seu livro nada que não tivesse ocorrido. Essa é a grande tacada e que deixa a gente de cabelo em pé, né? Acontecimentos históricos que houve aí através da humanidade, esses governos totalitários. Então, ela pesquisa a fundo sobre essas questões ali, a origem, as questões bíblicas que surgem também dentro da Giliard, do livro, também esse contexto religioso. A linguagem como ferramenta de controle, ela tem essa sacada também lá, de controlar tudo, até o pensamento das pessoas. E vamos entrar um pouquinho nessa organização bíblica. Então, falar um pouco do sistema da casta dentro da Giliard, que não deixa de remeter também ao sistema de casta da Índia. As aias usam vermelho, que representa o útero. Somente são usadas ali elas não são vistas nem como seres humanos, né? Somente pessoas que geram filhos para as mulheres que não podem ter filhos, que são as mais ricas. As esposas vestem de azul. A gente vai ver toda essa padronização das cores ali dentro. E não deixa de remeter àquela coisa do menina veste rosa e menino veste azul. As martas são as cinzas, as mulheres que trabalha nas casas das pessoas ricas. E as tias, que são as que controlam as aias, elas controlam de todas as formas possíveis, psicológica, física e psicologicamente. Essas tias controlam as aias. Então, as perdas, a gente vê a não linear, ela tá voltando o tempo todo no passado. Como foi que aconteceu o boom, né? E como que foi que as mulheres começaram a como o pessoal começaram a retirar esses direitos das mulheres, quando as contas delas foram bloqueadas, só os maridos poderiam gerir as contas, o dinheiro delas ia todo para o marido. Então, a narrativa está o tempo todo mostrando essa volta ao passado. A perda da identidade das mulheres, centrando nessa temática da perda da identidade. Por exemplo, as mulheres, elas são vinculadas com o nome dos seus donos, lá, as aias, né? A Offred, é o nome da personagem principal, o nome dela é Offred, que vem de Fred, porque o dono dela chama Fred. Então ela está vinculada ao nome do dono, não deixa de remeter também ao passado da escravidão, que também era nessa forma de submeter o nome do escravo ao seu dono. Até onde ela pesquisou a fundo sobre as guerras híbridas, a Revolução Iraniana de 1979. Não podemos deixar de citar também o puritanismo da Nova Inglaterra. Muitos colonos puritanos ingleses vieram para os Estados Unidos e fundaram diversas cidades. E uma das cidades que eles fundaram foi Salem, vinculando com aquele acontecimento histórico das bruxas de Salem, que muitas mulheres foram queimadas na fogueira. E uma das sobreviventes da forca lá de Salem foi a Mary Webster, que é a Margareth, inclusive, é descendente direta dessa Mary Webster, que sobreviveu ao enforcamento em 1692. Então é a história pessoal dessa ancestral da Margareth, que ela também traz para dentro do livro, essa narrativa pessoal dela, e que influenciou a narrativa, né, em muitos temas.
Por exemplo, quando tem um muro, dentro da narrativa, geralmente tem um muro em que as raias sempre passam por esse muro. E esse muro é como se ele servisse de... Como se as pessoas olhassem e falassem, olha aí, se você não seguir o que o regime está ditando, o seu fim é esse aí. Tá lá um gay, um padre e um cientista enforcado, os três. Enforcamento a todo tempo. Vivência do enforcamento da sua ancestral, as ditaduras do século XX, que teve muitas ditaduras do século XX, políticas da hipocrisia da contemporaneidade, né, esses políticos que estão todo tempo com a Bíblia debaixo do braço, falando Deus, Pátria, Família, e não cumpre nada daquilo que está. Histórias bíblicas da Gênesis, vamos sentar nessa temática um pouquinho, porque ela é muito importante entender, porque a todo momento eles estão recitando trecho de Gênesis, e tem uma passagem da Bíblia de Gênesis que é capítulo 30, versículo 1 e 13, em que vincula as aias a esse contexto bíblico aí, que Bila, tem uma personagem da Bíblia chamada de Bila, é a serva de Raquel, e Raquel, como ela não pode ter filhos, ela oferece essa serva ao seu marido, para que o marido possa engravidá-la e gerar daí descendências. Então, o conto da Aya, ela vai apresentar essa fusão do totalitarismo com as políticas. Então, agora na República de Gileade não existe mais Estado e Igreja. A Igreja e o Estado é uma coisa só, o totalitarismo se fundiu ali, então não existe mais quem é do Estado é da Igreja, então estão o tempo todo recitando esses textos bíblicos. Então a gente vê essa fusão, e o que mais assusta é isso, né, que a religião está com tudo dentro das políticas, e quando a história já prova isso aí, que quando a religião entra dentro da política, não sai nada que preste. Então, vamos ficar atentas, e quando isso acontece, gente, o primeiro ataque que sofre é os direitos das mulheres, porque a maioria que estão lá fazendo decisões, aprovando as leis, são homens, e a maioria do Congresso, quando eles pendem para esse lado religioso também, então as mulheres é que irão sofrer esse ataque, principalmente ser destituída de seus direitos políticos, que duramente a gente lutou. E vamos ficar atenta, mulherada, vamos ler também, é que tem muitas mulheres que comungam com aquela ideia dos red pills, de que mulher foi feita para ficar dentro de casa servindo o marido e os filhos. Os red pill pensam assim, né? Hoje tem esse movimento do red pill aí, que eles pensam dessa forma, e que mulher não está. E por isso que a gente vê muita taxa de feminicídio, que quando uma mulher ela é independente, ela tem seu trabalho, né? Ela é vista como uma degenerada da sociedade. Então vamos ficar atento, mulheradas, vamos ler e vamos reivindicar os nossos direitos através da literatura, através da política, através da ciência. Nós temos que estar no lugar que nós queremos estar, não no lugar que eles querem. As mulheres sempre, quando acontece algumas decisões políticas importantíssimas, as primeiras, como se dizer assim, ataques é contra os direitos das mulheres, para chamar a atenção, né, para falar que eles estão trabalhando em alguma coisa. Então, as mulheres são vistas como um empecilho. Então, a gente tem que tomar a frente um pouco mais nas decisões políticas. Então, quando a gente vê aí essa questão do aborto, né, de querer que meninas estupradas tenham filhos de bárbaros que estrupam elas, são obrigadas a ter filho. A bancada evangélica, quando decide isso, estão praticamente vinculados. É só você assistir a Gilead, como funciona, que você vai, os políticos aprova essas políticas, que é uma menina que é estuprada de 15 anos, que corre risco de vida, querem obrigar essa criança a ter um filho de um estrupador. Então praticamente está nos jogando dentro da Gilead.
Então temos que pensar nisso aí e defender nossos direitos, porque eles não querem defender, não. Somente nós, estando à frente lá, que nós poderemos defender nossos direitos. Então é isso. Vamos ler o livro, conhecer, colocar esse livro dentro da nossa realidade, que é só assim que nós poderemos mudar a nossa sociedade e exigir que nossos direitos sejam cumpridos. E que nós somos donas dos nossos destinos. É isso.